E ei, bora mergulhar hoje numa daquelas partes da Bíblia que, vamos combinar, muita gente pula, a genealogia, logo no comecinho do Evangelho de Mateus. A gente vai descobrir que tem um verdadeiro tesouro escondido por trás daquela lista de nomes. A primeira pergunta que surge é: por quê? Sério, porque Mateus começaria a história mais dramática de todos os tempos com o que parece ser uma lista de chamada antiga. Sem milagres, sem grandes discursos, só nomes. Pra gente, hoje em dia é um jeito bem esquisito de começar uma biografia, né? Mas acredite, essa lista de nomes é a chave que abre a porta pra gente entender tudo o que vem depois. E aqui está a primeira pista. Para o público original de Mateus, especialmente o povo judeu, essa lista era como um mapa do tesouro. Cada nome ali tinha um peso, uma história, e todos juntos construíam um argumento muito poderoso sobre quem era Jesus. Então, o ponto central é este. A genealogia não é só um registro de família. É, na verdade, uma declaração de fé. O que Mateus está dizendo é: olha, Jesus é o clímax de séculos de promessas que Deus fez. Então, vamos começar a decifrar esse código, focando em dois nomes que são a base de tudo: Abraão e Davi. Logo de cara, o primeiro versículo já entrega o ouro: Davi e Abraão. A escolha desses dois nomes não foi nem um pouco por acaso. O que Mateus está fazendo aqui é conectar dois pontos gigantescos da história. Com Abraão, ele liga Jesus àquela promessa antiga de bênção para todas as nações. E com Davi, ele o conecta à promessa de um rei que teria um trono eterno. Ou seja, Jesus é o cumprimento da promessa e, ao mesmo tempo, o rei prometido. E essa ideia de Jesus como rei não é só um título bonito, sabe? É uma declaração de autoridade, porque reconhecer que alguém é rei significa se submeter ao governo dele. Mas aí a história dá uma virada bem interessante. No meio dessa linhagem real, a gente encontra umas figuras que, sinceramente, ninguém esperaria ver por ali. Olha só essa lista. Tamar, que se envolveu numa história bem complicada de moralidade. Raabe, uma prostituta. Ruth, que era estrangeira, de fora do povo de Israel. E a mulher de Urias, para sempre ligada ao grande pecado do rei Davi. Essas histórias quebram totalmente aquela expectativa de uma linhagem perfeita, né? E aqui está a grande surpresa, a grande sacada de Mateus. Ele nos mostra que a história de Deus não é sobre heróis impecáveis, mas sobre pecadores que foram simplesmente alcançados pela graça. A própria linhagem de Jesus é um testemunho vivo da misericórdia divina. A graça, nesse contexto, é exatamente isso. A capacidade de pegar histórias todas quebradas, passados imperfeitos, e não apenas perdoá-los, mas redimi-los, transformá-los e tecê-los dentro do grande plano de Deus. Agora vamos dar um passo para trás para olhar o quadro geral e perceber como Mateus organiza essa lista para revelar um plano maior, uma ordem soberana por trás de todos os acontecimentos. É interessante que a lista não esconde os momentos sombrios. A deportação para a Babilônia, um dos pontos mais baixos da história de Israel, é mencionada abertamente. Isso mostra que nem mesmo os fracassos de uma nação inteira podem deter o plano de Deus. A estrutura é totalmente deliberada. Mateus divide a história em 3 atos de 14 gerações: de Abraão até o rei Davi, de Davi até o fundo do poço no exílio e do exílio até a chegada de Cristo. A história se move com um propósito claro. A conclusão é clara. Cada geração, cada crise e cada momento estava convergindo para um ponto específico. A chegada de Jesus não foi um acidente, mas o cumprimento do tempo perfeito de Deus. Depois de decodificar todos esses elementos, a genealogia deixa de ser só uma lista antiga e se torna, na verdade, um convite bem pessoal. Resumindo, essa lista nos mostra que Deus é fiel às suas promessas, que Jesus é o rei esperado, que a graça alcança pecadores, que Deus continua agindo no meio das crises e que o tempo dele é soberano e perfeito. E essa é a ponte para nós hoje. O mesmo Deus que conduziu a história através de Abraão, Davi e Tamar continua escrevendo histórias de redenção nos dias de hoje. E o que começou com uma lista de nomes, no fim, termina com um convite. A genealogia inteira aponta para Cristo, que convida a todos para entrarem na história da redenção. A grande pergunta que fica então é sobre a nossa resposta a esse convite.